Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Se você me permite, eu gostaria de compartilhar uma palavra da parte do Senhor contigo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 8, verso 27, é um texto bastante conhecido, mas a palavra do Senhor ela é nova todos os dias, amém? Que diz o seguinte: e aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Você pode estar orando comigo? Rei da glória, Deus do impossível, Senhor do milagre, Deus criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, tudo faz, que tudo vê. Te pedimos ao Senhor perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Senhor, de ser um pregoeiro da Tua palavra. Deus, fala conosco e trata conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, somos sabedores de que esse contexto bíblico é bastante conhecido, onde a qual Jesus está a caminho de Gadara. E existem dois tipos de tempestade. A tempestade que Deus permite para que eu me achegue mais perto dele, mas existem tempestades onde as quais o adversário tentam fazer com que não haja salvação. E perceba de que se Jesus não tivesse acalmado a tempestade, não haveria salvação em Gadara. O gadareno não teria sido hoje lembrado a nós como um milagre, e sim como apenas mais uma estatística. Observando isso, em esse contexto, nós vamos ver que Jesus está no barco, cansado, porque também ser humano ele era, e de repente o texto vai nos dizer de que Jesus encontra uma almofada e vai descansar um pouco. E quem estava dentro do barco? Jesus e os discípulos. E o texto vai ser bem categórico em dizer que as ondas eram fortes, o vento era contrário e as águas, o barco quase ia a pique. O que eu acho interessante é que o lugar mais seguro para se viver sempre será o barco. Sim, sempre será a presença do Senhor. Há muitos que dizem: eu vou sair da igreja porque eu já não aguento, eu não suporto. Mas, na verdade, um único lugar que nós devemos ter segurança é dentro do barco. Por quê? Porque dentro do barco quem está é Jesus. Dentro do barco quem se revela é Jesus. É bem verdade de que em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, onde as quais também vai existir outro milagre, mas este milagre, Jesus convida Pedro para sair do barco e viver o sobrenatural. Mas entenda, uma coisa é Jesus me convidar e outra coisa é eu ir sem ele mandar. Você está entendendo? Bom, concernente a tudo isso, nós vamos ver de que o vento era contrário e às vezes a gente acha que não vai ter mais jeito. Quem sabe, você que aí está do outro lado, está dentro do barco, ou seja, dentro da presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, e de repente o vento está sendo contrário, e de repente não está encontrando, perspectiva alguma, porque a luta é terrível e você não sabe nem o que fazer ou como reagir. Os discípulos estavam deixando Jesus descansar, mas na verdade a gente é assim, só chama Jesus nas últimas. Em vez de nós orarmos antes da tempestade se levantar, a gente só ora durante a tempestade. E orar antes da tempestade sempre é o mais seguro. Amados,
Está na hora de a gente voltar a ter aquela intimidade com o Deus do milagre. Está na hora de nós, sairmos do comodismo, porque se estamos num barco, e perceba que neste contexto, o relato bíblico, Jesus vai falar sobre vários tipos de milagres acerca de fé. Mas fé não precisa ter muita, só precisa crer. Porque se creres, verás a glória de Deus. O que é que eu quero te dizer com tudo isso? É que não adianta estar no barco e não ter fé. Estar no barco e duvidar. Mas outra coisa, se for nos dias atuais esse cenário, muitos teriam pulado do barco com medo, porque o povo hoje em dia tem mais medo do que fé. O povo hoje em dia duvida mais do que crê. O povo hoje em dia murmura mais do que adora. Mas ainda existem os remanescentes. Ainda existem aqueles e aquelas que têm crido, buscado, orado, clamado. Porque uma hora Deus vai chegar, Jesus vai se revelar. E Ele vai dizer, tempestade, vento, se aquietem. É Deus dizendo para a nossa situação, que até parece impossível, eu mando na situação, eu dou ordens, e independente de quem seja, ou independente de quem ouvirá a ordem, vai ter que aprender a obedecer. Vento não tem ouvidos, mas neste milagre em específico, o vento criou ouvidos. Você está entendendo? Alguém que não quer ouvir, vai ouvir. Alguém que não quer crer, vai crer. Muito embora, ainda que se preciso for, Ele vai tirar você da zona de conforto. Porque às vezes a gente chama por Jesus, mas está na zona de conforto. Então, o que é para Jesus fazer, Ele faz, que é o quê? Acalmar o vento e a tempestade. E depois do milagre, haverá bonança, haverá resposta, haverá milagre, haverá testemunho. Imagino eu, esses discípulos, depois de um certo tempo, falando para os seus filhos e dizendo, olha, eu estava no barco, Jesus estava no barco, e eu pensei que eu ia morrer, mas eis que um dos discípulos acordou Jesus, e Jesus na hora deu a ordem, e o mar se acalmou, e o vento se aquietou. Oh glória! Você está entendendo? O teu milagre vai ser testemunho para os teus filhos. A tua história não é o fim. Por quê? Porque quem manda no vento e na tempestade continua no barco dando ordens. Amados, creia tão somente. Não duvide. O que é que Jesus disse? Por que temeis, homens de pouca fé? Ou seja, homens que tinham pouquinha, uma fé pequena. É bem verdade de que a fé só é vivida na hora da dificuldade. A fé só é utilizada quando o impossível parece que não vai, parece que vai tomar conta. Mas Deus é especialista, porque Lucas 1,37 diz que para Ele nada é impossível. Mas a tempestade está grande, fica no barco, creia, tome uma atitude, saia do comodismo, porque certamente você dirá, e muitos dirão, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Foram essas as palavras que Deus propôs em nosso coração, para que nós pudéssemos aqui estar trazendo para você, sim, para você, meditar, se alimentar e acima de tudo ser edificado pela palavra do Senhor. Deixa eu estar mandando hoje parabéns, glória a Deus, parabéns muito especial para os amigos e amigas que hoje completam mais uma primavera. Que o nome do Senhor seja glorificado. Parabéns para você.
Homem de Deus, mulher de Deus, parabéns, porque eu tenho certeza que o bom Deus, Ele já tem um milagre, a surpresa, tudo pronto para você. Não desista de crer, mas creia, mesmo que muitos lhe digam que é para desistir. Pegou a senha? Tá bom? Deixa eu estar mandando um abraço aqui muito especial também para minha amiga, irmã Iracema, de São Paulo. A mesma é mãe da irmã Ivone. Então, irmã Iracema, receba meu carinho, meu abraço, a paz do Senhor. Que Deus abençoe sempre a vida da senhora, tá certo? Que Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, e que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Já sabe, né? Não saia do barco. Ô glória!